Após bom desempenho no primeiro turno, ACM Neto, na Bahia, ele tem em Camaçari a maior derrota da campanha de 2024. Isso imobiliza a campanha dele em 2026, doutor Luiz? Atinge frontalmente uma campanha que já não seria fácil, né? Que ele tinha que brigar com 3 pesos pesados. Jerônimo para reeleição, Rui Costa, um excelente governador por 8 anos, Jacques Wagner, um excelente governador também por 8 anos, os dois atuando, um como ministro, outro do Senado. Ficaria muito difícil. A história de Camaçari tem tudo a ver com a ACM Neto pai, como tem tudo a ver com o Marco Maciel aqui em Pernambuco. Por que que essa indústria foi para Camaçari? Simples. Pernambuco, na época, tinha um movimento camponês muito forte. Então, o governo militar, esse polo petroquímico de Camaçari seria em Suape. Mas o governo militar não achou prudente botar no estado, onde já tem um movimento camponês forte, um movimento metalúrgico forte também. Por isso foi para Camaçari. E a perda para eles é uma perda financeira imensa, porque a família de ACM Neto sempre viveu financeiramente para financiar suas campanhas, inclusive para prefeito de Salvador, para governador do estado, como em 2002, com o dinheiro oriundo da prefeitura de Camaçari, sempre com desvio de verbas públicas. Bom, então o peso da derrota é enorme, né? Porque ele está se preparando, a gente sabe, né? Inclusive se diz até, né, para o Senado, né? Mas você disputar com Jacques Wagner e com Rui Costa não é fácil, não. Sem problema. Inclusive, nós dois que moramos aqui em Piedade, a gente pode confortavelmente convidar todos os bolsonaristas, quer dizer que a grande maioria perdeu, o Bolsonaro perdeu, foi um dos grandes perdedores, mas se quiserem comemorar alguma coisa, a gente vai convidar eles para virem aqui para frente de casa para fazer uma comemoração molhada. Não vai ser um sarau, porque o tubarão não gosta muito de sair da toca de noite, né? Então, mas durante o dia a gente faria uns bares molhados para eles irem. Você e eu, a gente afiava a ponta dos cabos de vassoura, para depois que os tubarões se vissem, a gente ir lá gentilmente palitar os dentes dos tubarões, certo? Mas como eles são também chegados a cometer crimes ecológicos, e eles têm um sangue muito ruim, pode ser que o tubarão que se alimentasse de algum deles viesse a ser aniquilado ou exterminado. Quer dizer, nem para servir de pasto para tubarão, eu acho que um fascista presta. Bom, é complicado. Mas, bom, vamos falar agora em coisas boas, né? Correto. O governo federal, ele atingiu agora o total de 1 milhão de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Doutor Luiz, o governo anterior, o governo Bolsonaro, quantas casas foram entregues do programa Minha Casa e Minha Vida? Eu acho, Justino, que não foi nenhuma. Quer dizer, o governo Bolsonaro, além de não fazer nenhuma habitação durante os 4 anos, ainda paralisou todas as obras que vinham ainda do governo Dilma, se arrastaram pelo governo Temer, no governo Bolsonaro zerou. Ele não entregou nenhuma casa. Então, muita gente agora votou pensando com saudade de Bolsonaro, para acabar com os programas sociais. É só olhar as fotografias escatológicas, certo? Que marcaram o ano de 2024 no Rio Grande do Sul, quer dizer, Porto Alegre afogada de água, vamos dizer afogada de água para reforçar, debaixo d'água, e ainda elegeram com sobras esse prefeito, certo? Que também não construiu nenhuma casa para ninguém. Como São Paulo. A fotografia que marcou São Paulo em 2024 foi aquela imensidão de cidade na escuridão. Mesmo assim, elegeram o prefeito que causou tudo isso. Bom, vai se entender a cultura brasileira, né? Bom, continuando aqui o nosso giro de notícias. Após vitória em Olinda, a governadora Raquel Lira marca uma conversa com o deputado estadual Luciano Duque, do sertão pernambucano, hein? O clima é de muita harmonia entre a governadora e o deputado. Eu acho que a prefeita deve estar,
Vê bem, minha gente, onde tem uma desavença, um desacerto, está repercutindo, certo? Essa disputa do Luciano Duque com a prefeita em Serra Talhada, que é Alto Sertão de Pernambuco, apesar de ser Alto Sertão, sempre teve a tradição de eleger candidatos petistas, como eles romperam lá, Luciano Duque sai do PT e vem fazer a campanha da direita em Olinda. E a prefeita de Serra Talhada também vem fazer a campanha do PT em Olinda. E a governadora, que entende um pouquinho de política, já está batalhando a própria reeleição, já está se aproximando. Então, onde tem essas disputas, ela vai e se coloca do lado de uma das partes. No caso, a parte vencedora, que inclusive é até mais cômodo. No momento, ela está em Portugal, estão esperando ela chegar. Ela foi para um país socialista. Ela, originalmente, o DNA dela é do PSB. Ela é de Arraes, de Eduardo Campos, agora está no PSDB, certo? E há poucos meses atrás, ela ficou uns dias na Inglaterra. E a Inglaterra é um país onde as privatizações deram muito erradas. Tanto é, da época de Thatcher, privatizaram alguns setores, que a maioria já era privatizado, e agora, com essa guerra da Ucrânia, que a prefeita foi lá agora nessa época, está tudo reestatizado. Inclusive, empresas que nunca foram estatizadas agora estão como transporte, eletricidade, gás e tudo mais. Então, a Raquel já aprendeu na Inglaterra a não privatizar, graças a Deus. Esperemos que ela agora, indo a Portugal, volte com um pouco mais de um ideário socialista para diminuir o sofrimento dos pernambucanos. Bom, falando lá em Serra Talhada, a prefeita atual, né, foi indicação do Luciano Duque para a prefeita, que é a Márcia Conrado, né? Então o Luciano apoiou ela, né, se elegeu prefeita, foi o primeiro mandato, na reeleição agora, já para deputados, eles romperam, né, e ela agora conseguiu novamente se reeleger, vai para o segundo mandato de prefeita lá em Serra Talhada, né? Vê bem, o que é que diz o saber popular? Quer conhecer seu companheiro, quer conhecer sua companheira, se separe dele, certo? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele, certo? Então, geralmente o transfusor e o transfundido do prestígio eleitoral, nas esquerdas acontece menos, na direita é que acontecia muito. Se a gente olhar agora para a Bahia, então a gente já viu que veio Jacques Wagner, que veio Rui Costa, que veio Jerônimo, sem tantas desavenças, certo? Mas no miúdo, no trocadinho, geralmente você traz alguém, ajuda alguém a crescer, certo? É como... Tem algumas pessoas que acham, por exemplo, minha crítica para José Disseu, na época, a gente na Convergência, ele no PT, é que na articulação do PT, é que eles acham que eles chegaram no poder por mérito próprio. Não. Quem chegou no poder porque a população colocou ele ali. Tá certo? Então, Luciano Duque, que é meu primo, inclusive, uma pessoa que a gente considera muito, deu essa vacilada e saiu perdendo e se afastou, inclusive, das suas origens. Vai ser difícil ele ressurgir das cinzas. Bom, com provas recém-descobertas, Polícia Federal conclui em novembro, né, o inquérito contra Bolsonaro, entendeu? Então, também esse inquérito tem Bolsonaro, tem aliados no golpe, né, do dia 8. Então, tem provas recém-descobertas. Vê bem, Justino, essas provas recém-descobertas são várias, inclusive dos financiadores, como esse financiador de Gustavo Gaia, que é super interessante o diálogo deles. Minha gente, se a gente for pego, vai ser ruim, porque a gente até agora só fez tudo contra o que a gente diz na mídia que nunca vai fazer, tá certo? Então, mas tudo isso já foi aderido ao processo, já está pronto e concluído para a sentença agora em novembro. Bolsonaro sendo preso, os três que vão acompanhar logo de cara vão ser Ramagem, Braga Neto e Heleno. O ódio não fica acabado, mas o ódio fica estancado, o ódio fica preso. E isso é bom para o Brasil e bom para todos os brasileiros e faz parte da justiça terrena, que ao mesmo tempo também vai ser a justiça divina, porque com certeza Deus ou Salomão daria uma sentença igual ou parecida.